Fuga, de Ângela Brito. O desfile estreia da marca no São Paulo Fashion Week foi um respiro poético, elegante e sensível, mas que nas entrelinhas fala sobre a resistência e resgate da origem, da cultura e história das pessoas negras. Depois da decepção com a moda brasileira devido às muitas denúncias do já censurado Instagram Moda Racista, o vídeo de hoje é para não perdermos a esperança, porque tem muitas marcas jovens de qualidade crescendo e ocupando os espaços no mercado, com valores éticos, respeito e responsabilidade em sua comunicação. Bom, antes de mais nada, quero agradecer à marca Ângela Brito por ter me enviado o release da coleção, que parece ter sido escrito por um autor de romances de tão poético que o texto é. Vou aqui ler para vocês. Nos trilhos de uma antiga ferrovia, o blues segue sua jornada errática de metáforas sobre o deslocamento diante do mundo e do desejo pela liberdade. Como crônicas autobiográficas de um solitário que dedilha sua catástrofe pessoal em um lamento poético. Ele não fala apenas sobre si, mas testemunha vidas, atores e histórias invisíveis. O blues é um estado de espírito. Suas notas rebeldes se distorcem com sarcasmo, sempre meio tom abaixo, a fim de desrespeitar os códigos ocidentais da musicalidade, resgatando uma sensibilidade ancestral que não pode ser silenciada. O bluesman embriaga-se do desejo de escapar, entre gemidos, ruídos e sussurrar. O assobio da gaita revela as noites de passagem, onde o prazer encontra a fugacidade. Ao se expressar, ele recria o prazer negado e ressignifica o trauma colonial, emergindo na melancolia para transmutar a dor em ritmo que dá sentido ao corpo e à vida. Em Fuga, Ângela Brito captura o blues afro-americano, essa forma despretensiosa de improvisar a vida. A coleção traz no design escapismos, rotas de fuga e subterfúgios para a angústia de se esperar o que nunca chega, a passo que sua paleta de cor converte o lamento na esperança de se encontrar novos caminhos. A Ângela se inspirou em estilo musical para sua coleção, mas não literalmente, porque nem teve blues na trilha sonora do desfile, mas sim conceitualmente o que o blues representa. A Ângela é uma estilista negra e africana, natural de Cabo Verde, mas que viveu muitos anos em Lisboa e depois no Rio de Janeiro. Então ela tem essa questão do não pertencer, o estigma de ser estrangeira. Ela mistura sua trajetória no conceito, quando ela fala sobre deslocamento e trilho de trem. Mas quando ela fala sobre o blues, ela está falando sobre o trauma que a população negra viveu quando foi levada à força para a América na condição de escravos e teve a sua cultura negada e rejeitada pelos brancos. O blues é um estilo musical que surgiu no sul dos Estados Unidos no fim do século XIX por afro-americanos em um momento logo após a abolição da escravidão por lá. É derivado de algumas tradições musicais africanas, como as work songs, músicas que os escravos cantavam durante seus trabalhos forçados, o que pode ser o que a Ângela quis dizer quando ela fala sobre escapismo e subterfúgios em seu release. O estilo também provém dos spirituals, música religiosa africana, no ring and shout, também estilo musical religioso, e no chant, que é quando o canto lembra a fala. Não coincidentemente, o nascimento e a ascensão do blues se dá na era dos linchamentos nos Estados Unidos, tempos marcados pelos ataques racistas violentíssimos, surgimento da Ku Klux Klan e outras seitas racistas movidas pelo ódio e, consequentemente, rolou a forte migração da população negra para o norte do país. E foi em Chicago que o blues passa a ser tocado com instrumentos elétricos, chegando assim ao mainstream. Essa história de sofrimento é que nomeia o estilo, já que o blues é uma expressão em inglês para melancolia, e suas letras contavam os problemas enfrentados pela população negra recém-livre, mas que a sua luta agora era por igualdade de direitos. Essa história é pesada, mas ela deve ser contada e conhecida para que possamos entender a história do racismo, no caso nos Estados Unidos, e como ele atua até hoje. Vídeo o assassinato do George Floyd no mês passado. Mas Ângela trabalha o conceito na sutileza e traz uma ideia de esperança e sonho, de conquista efetiva da igualdade. Imagino que esse possa ser o que ela quer dizer
quando ela também fala que se inspirou no afrofuturismo, movimento cultural de protagonismo negro com elementos de ficção científica, mas que na visão da estilista ela tem também uma ligação com a natureza, com uma volta à simplicidade. Acredito que esta possa ser a razão pela qual o mood geral da coleção seja bucólico, trazendo uma ideia de escapismo que vemos tanto na bela cenografia montada por Lucas Fontes e Manuela Moura, quanto também nas estampas de flores criadas manualmente por Marcos Florentino, um dos integrantes da dupla de fotógrafos Marvin, que teve muita repercussão nesses últimos anos na indústria. A coleção começa com tons quentes, transitando do predomínio do amarelo para o vermelho. Depois ela esfria e conclui a coleção com looks inteiramente brancos. O resultado é bem feminino e fiquei surpresa ao descobrir que é a primeira coleção em que a Angela explora cores, já que ela tem esse lado minimalista de preferir trabalhar com preto e branco. Pensando numa mistura de simbologia das cores com este tema, poderíamos dizer que as cores quentes representariam a origem e riqueza da cultura da população negra e as cores frias seriam o momento blues, onde acontece o trauma, a melancolia e repressão, e que o branco poderia ser um novo começo, a libertação desse trauma. Bom, a coleção combina leveza e feminilidade através da fluidez das peças, junto à alfaiataria e rigidez, que é um DNA da marca, em peças arquitetônicas. Angela também brinca com a simetria, seja na modelagem ou no mix de estampas. Eu, pessoalmente, adorei os corsês desconstruídos, super alinhados com o tema, como se a modelo estivesse se libertando deste sistema opressor. Gosto muito do trabalho das pregas, que eu li por aí que é uma tradição da moda de Cabo Verde, eu não sabia disso. Fiquei louca com as belezas das modelos, quase todas foram adornadas com flores. Teve mini pétalas nos olhos, corpos cheios de flores. Aliás, pausa para este belo styling em que as flores coladas no corpo parecem ser uma estampa devido à transparência da blusa. Algumas modelos apenas carregam flores em um gesto romântico, outras têm as orelhas adornadas como se fosse um brinco invertido, maravilhoso. E o look final do desfile traz um arranjo enorme na cabeça, como se a modelo fosse uma rainha, traz essa sensação de coroa. A inspiração vem das tribos do Vale Omo, na Etiópia, conhecidas por se adornarem com tintas e flores, e de fato podemos ver algumas semelhanças com o desfile. Mas o que eu amei, o cabelo, que maravilha! Os penteados que se destacam são inspirados em penteados tradicionais africanos. Podemos ver semelhanças com as fotos de mulheres nigerianas tiradas por J.D. Okai-Ojekere, nos penteados das mulheres Tuareg e das mulheres Wodabe. Gente, eu não sei se eu pronunciei estes nomes corretamente. Se eu falei errado, por favor, me corrijam. Não é à toa que o desfile traz os penteados africanos tradicionais. Segundo a pedagoga Nilma Lino Gomes, em seu artigo Cultura Negra e Educação, no início do século XV, o cabelo funcionava como um condutor de mensagens na maioria das sociedades africanas ocidentais. Era parte de um complexo sistema de linguagem, podendo indicar identidade étnica, posição social, família de origem, estado civil, religião, idade, etc. Ou seja, o aspecto estético tinha um papel importante na vida cultural dessas pessoas. Mas quando os europeus escravizaram os africanos, eles reprimiram toda e qualquer manifestação cultural deles, classificando como inferior ou feio. Este pensamento durou por muito tempo e ainda existe em muitas pessoas até nos dias de hoje. Então, o resgate destes penteados por pessoas negras é uma forma de reconhecer e valorizar a sua origem e sua história. É um ato de força identitária simbólica e de fortalecimento racial. Angela também é coerente com seu discurso ao montar a sua equipe. Podemos ver que o casting é todo composto por modelos negras. Eu não me lembro, aliás, de ter visto um casting assim antes no São Paulo Fashion Week. Se vocês lembrarem, por favor, me contam. Quem assina o styling é o nigeriano Daniel Obasi, a beleza é de Mika Safro e o cabelo por Lu Safro. E os sapatos foram criados em parceria com a Aurora, da designer carioca Isabela Suzar, que aliás trazem uns shapes modernos e metalizados, que poderia ser uma forma, talvez, de falar sobre afrofuturismo, quem sabe.
Não mencionei, né, mas os metalizados das roupas, eles quebram essa sensação de cor pastel. Tem uns looks ótimos, eu gostei muito principalmente do look azul, que tem esse aspecto molhado. Eu nem sei se eu posso chamar isso de metalizado, acho que não, mas enfim, tem esse ar modernoso, né, que é muito forte. Muito importante falar aqui também, quem assina a direção de arte é a C Central, que se vocês quiserem ver algumas das referências originais do desfile, tem lá no Instagram delas. Eu aprendi muitas coisas dessa coleção fuxicando ali o Instagram das meninas. Bom, é isso, e encerramos este vídeo. E não desistam, por favor, da moda brasileira, tá? Tem muita gente responsável no nosso mercado. Só abrir um pouco a cabeça e olhar para novos nomes, olhar para o lado, enfim. Um beijo, até mais!